todos a têm. O fruto ou a consequência da carne, ela vem naturalmente. Não se precisa fazer força para que ela se apresente. Quero que vocês notem bem isso comigo, porque, na verdade, quando Paulo fala sobre as obras da carne, ele está dizendo assim: estas já estão, de certa forma, presentes em vossa vida. Não precisa que ninguém faça esforço. Não precisa que você mova sequer qualquer coisa em favor delas, porque elas já estão aí. Ou seja, o fruto, a obra da carne é natural. Está limitado, circunscrito e bem próprio ao seu próprio cotidiano. Quando nós dependemos de nós mesmos, quando nós estamos vivendo a nossa própria vida, quando nós estamos seguindo os nossos próprios desejos, quando nós estamos indo na nossa própria direção, quando nós estamos indo segundo o nosso coração enganoso, nós já estamos naturalmente alicerçados nessas obras da carne. E o apóstolo Paulo cita isso aí nos versos 19 e 21, algumas delas: prostituição, impureza, lascívia, bebedices, glutonaria. Ou seja, não há por que fazer força para que isso aconteça. Alguns se enganam com isso. Acham que, na verdade, o simples fato de se afastarem destas coisas, né, estará dando a eles a vitória sobre estas coisas. Mas quero lhes dizer nesta noite que a notícia é bem o contrário. O afastar-se dessas coisas não vence estas coisas. É interessante que quando a pessoa constitui-se e continua naturalmente vivendo na carne, sem ter a presença do Espírito Santo em sua vida, ele pode se abster disso, mas a carne continua mandando. Ainda continuam presentes em suas vidas as marcas da idolatria, da feitiçaria, da falta de amor, da falta de alegria, da falta de paz, das inimizades, das porfias, dos ciúmes, das iras, das discórdias. Tudo isso já está naturalmente presente. Você nasce com isso. Você foi concebido neste pecado. Não há como fugir disso. Não há como se distanciar. Vá ao mais alto do monte, ou ao mais profundo do vale, estas coisas te seguirão. É por isso que Paulo está nos dizendo que é preciso ficar claro que todos os nossos relacionamentos, sejam com Deus, sejam com os outros, seja conosco, estão falhos, estão eivados dessa presença da carne, do mal e do pecado, enquanto não houver a presença do Espírito Santo em nós. É por isso que podem fazer força, podem colocar a melhor vestimenta externa, podem maquiar de qualquer forma, podem disfarçar de todas as maneiras o ímpio, mas jamais ele deixará de ser ímpio antes que se entregue totalmente a Jesus. Jamais poderá produzir os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito não se produzem naturalmente. Eles são uma obra sobrenatural do Senhor. Eles não se constituem apenas em decisões morais. Não se constituem apenas em decisões éticas. Não se constituem em decisões apenas de maneiras sociáveis. Na verdade, essas obras da carne e frutos do Espírito nos dão a distinção clara de que os frutos do Espírito vêm de fato de Deus. Emergem do Senhor, procedem dele. A fonte é o Senhor. Se Ele não estiver conosco, jamais poderemos produzi-los. Jamais poderemos vivenciá-los. Jamais os teremos como marca da nossa natureza, como marca da nossa vida. E portanto, então, queridos, não se enganem. Não se deixem enganar com apenas uma vida que esteja vivendo de certa forma moralmente sã, eticamente correta, mas isso de nada vale para o Senhor. A palavra de Deus é muito clara em dizer que a nossa sabedoria, os nossos métodos, os nossos talentos, os nossos valores para Deus é nada, é lixo, é como imundícia, é como trapos de imundícia, se o Senhor não estiver conosco. Então, a verdadeira prova de uma atuação profunda do Espírito Santo em algum de nós
Não são as experiências apenas subjetivas que você tem, não são apenas as experiências externas que você tem, mas é provavelmente e certamente a experiência interna de um coração transformado, que faz com que o fruto do Espírito resplandeça na sua vida. É por isso que não é uma obra de homens. A igreja não faz isso com você, os pastores não podem fazer isso com você, ninguém na sua casa, ninguém que você mais goste pode fazer isso com você. Somente um pode fazer esta transformação, o Espírito Santo de Deus. A origem é nele. Ele é a fonte do fruto. Agora há uma segunda lição nesse texto. Há uma segunda verdade nesse texto. Observe bem, que além de ser originariamente sobrenatural, o fruto do Espírito Santo apresenta-se num crescimento natural na vida daqueles que se entregaram a Jesus. Observem comigo que esta é uma verdade condicionada, chamamos assim, não é? Em condições normais, né, qualquer fruto de qualquer árvore cresce naturalmente. Concordam comigo? Você planta uma árvore, rega esta árvore e espera que naturalmente venham os seus frutos. Ora, vejam só, a figura é muito própria para a obra do Espírito Santo em nós. Quando você acelera o crescimento de uma árvore, por exemplo, ou de uma planta, numa estufa, na verdade ela vai dar frutos. Ela pode até, de fato, dar frutos, mas é um crescimento artificial, né? Produzido, provocado, adiantado. No entanto, ao chamar o caráter cristão de fruto do Espírito, o apóstolo Paulo estava ensinando que, além de ser sua origem sobrenatural, o seu crescimento deveria ser, e é, em tese, conforme a palavra de Deus, algo natural do crente. Quanto a isso, então, irmãos, é importante manter um equilíbrio aqui. O fato de uma vida santa produzir o fruto do Espírito pode muito bem levar alguém a pensar que, se é tão natural, eu não preciso me esforçar. Né? Isso é um engano, um engodo. Há de se ter um equilíbrio aqui. Embora seja natural e se perceba naturalmente esse fruto na vida do crente, mas há um esforço. É preciso que a árvore seja regada, é preciso que de fato o terreno seja apropriado, é preciso que o clima esteja apropriado, é preciso que a temperatura esteja apropriada para que em dias normais o fruto cresça. É por isso, irmãos, que nesta lição extraída da horticultura, chamamos assim, né, nós então entendemos que esse fruto, embora natural, é condicionado a certas situações. Como vamos querer crescer nos frutos ou no fruto do Espírito sem termos as condições necessárias para que esse fruto resplandeça? Como gostaríamos de ter, então, uma vida frutífera, mas não damos à nossa própria vida as condições e os requisitos que são, de fato, necessários ao crescimento desse fruto? Então, percebam, é sobrenatural, mas é preciso que haja um posicionamento, uma postura, uma ação, uma dinâmica daquele que os quer. Muito bem. O próprio apóstolo Paulo nos faz extrair esta lição do texto e do contexto. A necessidade de estarmos observando claramente o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. O verso 7, 8, no capítulo 5, se não me engano, o verso 7, 8, no capítulo 6, nós temos aí Paulo dizendo assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o quê? Isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne,
Da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então o fruto tem um crescimento natural, sim, mas é um crescimento condicionado. É por isso que nós não nos cansamos de pregar, pregar novamente, repregar, se existe essa palavra, e continuar a insistir com os irmãos em crescer e amadurecer na vida cristã. Isso exige esforço, exige empenho, exige compromisso. Não nos assentemos comodamente nas nossas cadeiras e possamos dizer assim: se é a origem de Deus, então Ele me fará frutificar naturalmente. Sim, Ele fará frutificar, mas há de ter a sua responsabilidade. É de dizer aos irmãos, e é necessário que se diga isso, que o princípio fundamental está aqui. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que você quer para a sua vida? O que você busca para a sua vida? Invariavelmente, nós colhemos o que plantamos. Por isso, devido à confiabilidade de Deus, nós podemos determinar com antecedência até mesmo o que colheremos. Com a soberania de Deus não se mexe, mas nós sabemos o que vamos colher daquilo que plantamos. Nós sabemos muito bem, a partir do momento que plantamos. Se plantamos amor, colheremos amor. Se plantamos gentileza, colheremos gentileza. Se plantamos afeto, colheremos afeto. Se plantamos a ira, colheremos a ira. Se plantamos o ciúme, o colheremos também. Se plantamos o ódio, também teremos essa colheita. Ora, vejam só, se um agricultor quisesse colher feijão, eu teria certeza que ele semearia feijão. Não é verdade? Seria ridículo ele plantar trigo e esperar que nascesse feijão. Então, o fruto do Espírito é assim, muito claro. E nos faz lembrar um provérbio antigo, e mais alguns já conhecem, que diz assim: semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Ou seja, o que nós plantamos, nós colhemos, queridos. O que nós queremos para a Igreja Manancial? O que nós queremos para o nosso relacionamento com Deus? O que nós queremos com relação ao nosso relacionamento com o outro? O que nós queremos com relação ao nosso relacionamento conosco mesmo? É por isso que Paulo diz assim: de Deus não se zomba. Não brinque com Deus. E o verbo grego que ele escolheu é muito ilustrativo. Na verdade, o verbo grego aqui é: de Deus e diante de Deus não se deve levantar o nariz. Que coisa, né? Uma tradução seria isso. Literalmente, não levante o seu nariz para Deus. Não zombe de Deus. O que você plantar, você vai colher. Ora, vejam bem, é interessante que Paulo volta a este assunto em suas cartas mais tarde e vai falar disso, de fugirmos das coisas do passado, corrermos para as coisas de Deus. Paulo vai muitas vezes nos falar dessa questão da vida, deste plantar e colher, deste semear e produzir. E na verdade, Paulo está dizendo que a carne, ela semeia para a corrupção, mas o Espírito semeia para a vida eterna. O que você está querendo? O que nós queremos para nós? Nós não somos arminianos a ponto de dizer que a salvação depende de uma escolha sua. Não. A salvação é de Deus. Mas a sua vida ordinária aqui, no bom sentido, viu? A sua vida do plano ordinário, é você quem decide. As decisões são suas. Nós não temos o livre-arbítrio para a salvação, mas temos o livre-arbítrio para viver uma vida santa ou não. Produzimos frutos ou não. Irmos ou voltarmos. Observe bem isso. É o que Paulo está dizendo.